transmutados significa pessoas que transformaram a consciência em todos os sentidos. Né? Pensa bem, Carol, olha bem, o nosso mundo da terceira dimensão, né? Olhando aqui nesse aspecto, é tão difícil a gente lutar por isso, correr aqui, ganhar o seu pão de cada dia, transformar seu próprio corpo. Naquele documentário, eu estava gordo igual um porco, agora eu emagreci. É tão difícil todo esse processo de transformação. Imagina, então, o que é pegar tudo que há dentro de você, de potencial, de capacidade do seu cérebro, de capacidade da sua energia, de capacidade de tudo, e se transformar num ser que pode interagir com qualquer realidade, de qualquer forma, e movimentar de uma maneira mais intensa. Isso, assim, racionalmente falando, é possível, é possível. Né? As pesquisas, quem quer realmente pesquisar, se for entrar profundo em todos os livros sagrados da Terra, vai perceber que existiam pessoas, sim, que alcançaram patamares de consciências elevadíssimas e que mudaram a frequência. Se você for um pesquisador, né, se você for uma pessoa fanatizada, você vai ficar só num sistema de crença. Você não vai entrar uma outra percepção. Mas se você for uma pessoa que pesquisa, que busca, você vai estudar e através dos seus estudos, você vai perceber que em todas as grandes filosofias que existem na Terra, tiveram pessoas que atingiram frequências elevadas. Cristo, Buda, e milhares de outros que alcançaram patamares de percepção gigantescos. Não somente no Ocidente, como no Oriente também. Oriente, Ocidente, essas partes do mundo, tem pessoas que alcançaram esse tipo de frequência. Né? Agora, nos últimos momentos, né, da nossa história humana, né, nos últimos tempos aqui, eu acredito que muito poucas pessoas poderiam alcançar esse patamar de consciência, porque a mídia, o sistema, a forma como o sistema criou para a gente adoecer, ficar mal e ficar triste. Uma pessoa falou assim: Charles, é um absurdo essa questão de você falar de ET Bilu, isso chega à beira do idiota. E eu falei com ele assim: absurdo, meu amigo, é alguém pegar um revólver e dar um tiro na cabeça de uma pessoa. Absurdo é criar um sistema de medo para que as pessoas fiquem mal. Isso sim é absurdo. Então as pessoas acham que é absurdo é você ter uma interação, uma conversação com criaturas que realmente galgaram patamares evolutivos profundos e não acham, por exemplo, absurdo uma pessoa matar a outra ou desejar mal para uma outra pessoa. Isso para mim é que não cabe, né? Nesse ponto, Carol. Talvez por isso o Bilu tenha insistentemente falado numa das suas conversas com a mídia de que era para buscar conhecimento, né? A chave então está na pesquisa, né, Charles? A chave está na pesquisa. A chave está em você pesquisar, em você aprofundar, né? Em você estudar não só os livros, mas entrar nas experimentações também. E a campo. Né? Esse negócio do estudante pegar um livro, e hoje em dia a internet tem aquela situação, né? Tem a mídia convencional e tem a mídia fake news. Né? Fake news. Essas duas mídias, né? Uma atrapalhando a outra, uma matando a outra, e a gente no meio dessa bagunça toda. Então, aquele momento de você parar, concentrar em você, focar em você, né? Criar uma situação para que a sua vida realmente flua de uma forma profunda, para que você tenha condição de sair desse conjunto de informações na cabeça e ir a campo, pesquisar, estudar, aprofundar, ler as coisas que existem, interpretar as informações, não no sentido do que eu tenho de crença, mas no sentido daquilo que está ali na sua cara, e às vezes a gente não consegue entender. Né? Porque tem muitas pessoas que pegam um livro de acordo com a sua crença, interpretam os livros de acordo com aquele processo seu de crença. Isso a gente sabe. Né? Mas isso não é o pesquisador, isso é o apaixonado. O pesquisador não, o pesquisador vai a fundo. Ele vai lá, põe prova, coloca, vê, percebe direitinho se aquilo está certo, se aquilo não está certo, se aquilo tem sentido, se aquilo tem coerência, e vai aprofundando, não para nunca. Né? Tem uma pergunta, Charles, que eu acho que deve passar muito pelo imaginário das pessoas que nos acompanham por aqui, que é assim: como é que você sabe que o Bilu existe mesmo? Assim, que evidências que você colheu para ter certeza de que aquela pessoa com quem você interage realmente é uma pessoa que veio de uma estrutura que não é a Terra, que passou por todo esse processo de transformação e transmutação que você relatava para a gente agora? Então,
como eu mesmo disse, né? Eu sou um cara muito curioso e eu quero ir a fundo. Eu não acho, por exemplo, assim, que quando se fala de alguma coisa eu vou lá criticar ou eu vou criar uma situação de crença total. Eu preciso entender, eu preciso passar pela experiência, né? Então, em termos práticos, para mim, foi importante eu viver a experiência. Foi importante eu ir a campo, eu participar do processo, eu conversar com ele, né? Então, como é que foi todo o processo? Só para o pessoal de casa ter uma clareza. Isso. Então, assim, eu cheguei, assim, num determinado local, aí aquela vozinha fina, estranha, meio de criança, no meio do mato, conversando. Né? E aquilo me chamou a atenção, porque era uma voz diferente. Mas o racional da gente pensa, poxa vida, tá ali o cara falando no meio do mato, e muitos falavam, o cara era o Urandi. Mas eu podia ser o Urandi, porque o Urandi estava do meu lado. Né? E muitos desses contatos, o Urandi estava aqui e essa voz falava ali no mato. Né? E o Urandi perto de mim. Então, o Urandi não era. Mas a cabeça podia pensar, poderia ser uma outra pessoa que está ali, que foi paga para poder movimentar. Mas, de repente, essa pessoa que estava ali conversando, naquele mato ali, conversava atrás de mim. E, ao mesmo tempo, essa pessoa dava um grito a 1 quilômetro de distância, mostrando e sinalizando que estava a 1 quilômetro de distância da gente. E, ao mesmo tempo, voltava para o ponto que estava na minha frente. Depois ele conversava de um outro lado, depois ele conversava no próprio céu. Né? Isso tudo sem fazer barulho no chão. Sem fazer um único barulho. Né? Para uma pessoa que tem medo, e tinha muitas pessoas que na época eram muito empolgadas, queriam ver, quando ele fazia isso, elas não voltavam mais, porque começavam a ficar com medo. Porque até então, um showzinho de achar que era um ETzinho, alguém escondido no mato, para a cabeça deles ficarem, né, pensando, era muito grande. Mas ali você vê uma criatura que está conversando com você, na sua frente, sem barulho nenhum, em segundos, ela está atrás de você, a cerca, por exemplo, de uns 20 metros, não tinha como ela passar correndo na sua frente. Né? E tinha uma cerca de arame de cá, uma cerca de arame do outro lado, e do outro lado lá. E de repente, a 1 quilômetro, ela está acenando com a luz a distância para a gente, e depois mandava a gente, por exemplo, pegar o carro, entrar no carro correndo, e aí, quilômetros de distância, ele parava a gente na nossa frente e continuava a conversa com a gente. Então, ele fez muitas coisas, muitas proezas que fez eu pensar em relação a isso. Mas até então eu não estava cara a cara com ele. Eu não vi ele fisicamente. Até um determinado dia que ele fez um trabalho, né, que era para a gente poder trabalhar a nossa consciência, o tico e teco, trabalhar o racional. E ali eu já estava bastante tempo pesquisando, porque eu investi muito, viajei muito, trabalhei muito, tive muitas brigas dentro de casa, com pessoas, com família, com mãe, né, para poder realmente participar. Eu tenho 45 anos, então eu comecei com 23 anos, tem 22 anos que eu estou, 23 anos praticamente, né? 23 anos. Então eu era muito jovem, e ali eu fui pesquisando, fui vendo, até o dia que eu fiquei cara a cara com ele, que eu sentei do lado, de frente para ele. Esse dia, para mim, foi o dia mais emocionante da minha vida, porque eu estava ali de frente com uma criatura que realmente tinha um saber muito grande, porque ao longo desse processo ele passou muita informação, muita coisa, muito conhecimento que me trouxe para a realidade do que realmente é real, que é concreto, que é vida, né? Não coisas que realmente não têm sentido. E eu cara a cara com ele, de frente para ele, sentado, ele conversando comigo, me passando instruções, ele me deu uma coisinha, né? uma balinha lá, uma coisinha para poder experimentar. Foi fantástico pegar da mão dele essa coisa, estar com ele, e ele, nesse período ele estava pequenininho mesmo, como ele mesmo falava que ele estava, né? E depois, com o passar do tempo, eu fui tendo conversações com ele, que ele ficava grande, que ele ficava imenso, que ele afastava. Eu tive muitas experiências com ele, cara a cara, muitas experiências cara a cara. Né? E realmente, a cada vez que ele se mostrava, ele mostrava de um jeito diferente, de uma forma diferente. Por isso dele... Desculpa, pode continuar, Charles. Por isso eu falo que, em termos práticos, eu tenho essa certeza, essa clareza, esse movimento que eu vivi a experiência. Né? A experiência é minha, pertence a mim. Eu conquistei essa experiência, e essa experiência me trouxe muita coisa boa, me trouxe muita coisa boa para a minha vida, onde eu pratico muito o que ele fala, o que ele ensina, o que ele mostra, sabe? Eu busco muito isso. E a partir dele também que eu comecei a ficar apaixonado pela pesquisa, por pesquisar tudo.
Né? O mundo é fascinante, Carol. Ele tem coisas de todos os sentidos possíveis. Tem coisas maravilhosas. As pessoas que estão doentes, que acham, por exemplo, assim, que a morte está na porta delas, que elas não têm cura, mentira. Se estudar e buscar, a medicina é cheia de coisas bacanas, sabe? Existe muita coisa legal para poder se tornar uma pessoa melhor. Você falava agora há pouco sobre o que o Bilu te entregou, e aí me lembrei de uma outra cena que também é citada aí quando a gente vai pesquisar sobre o Bilu, que foi o teste da concha. Foi isso até que levou as mídias até o Mato Grosso do Sul, até Corguinho, né? A história me parece que era de entregar, eles tinham que entregar um determinado objeto, uma concha para o Bilu. Por que você acha que esse teste não foi finalizado? Porque assim, as pessoas quando iam buscar essa informação, elas não iam, os repórteres, né, eles não iam para lá, por exemplo, para poder pesquisar de fato. Eles iam para lá para poder desmascarar a farsa do que estava sendo colocado. Na cabeça deles era essa. Quando eles chegavam lá e viam que, na verdade, não era uma farsa, porque não tinha como eles provarem, falarem que aquilo era uma farsa, né? Danilo Gentil, né? Ele foi também lá nesse programa, né? Nesse contato, nessa coisa para o programa dele, e foi filmado, ele filmou, ele viu, ele percebeu as experiências todas, né? Óbvio que ele, como um cara, um repórter, tem o trabalho dele, tem as questões dele, ele buscou aquilo que ele queria lá, que era criar chacota, que era falar que aquilo era uma mentira, que era viver, mas dos bastidores a gente gravou, a gente tem gravado o que ele falou, o que ele viveu, o que ele sentiu, a filmagem do Bilu desmaterializando, a gente tem essas imagens todas, né? E não tinha como contestar. Tem duas luzes no céu, em um movimento que não é de avião, que não é de satélite, as duas luzes estão andando juntas assim. Devagarinho. E agora tá andando devagarinho. Ela surgiu no meio do nada. Nossa, foi. Do nada. A gente não tá gravando, a nossa câmera do CQC não tá gravando o céu, porque não dá pra pegar. É muito escuro, não tem luz. Mostra pra eles verem que não dá. Não dá pra pegar. Mas confiem em mim, tudo que eu tô falando eu tô vendo de verdade, não tenho por que mentir. Pelo contrário, se fosse mentira eu teria mais motivo para fazer piada. Ontem, aconteceu um teste com o produtor, o que aconteceu? Deram uma pedra na mão do produtor. O produtor jogou a pedra pro meio do mato, a pedra marcada voltou na mão do produtor. Hoje o Bilu tá pedindo a pedra de volta e tá pedindo uma conta. O ET Bilu exigiu que a equipe de CQC ficasse um tempo aqui nessa pedra, se energizando para ele poder se manifestar pra gente. E aí de repente apareceu um flash no meio do mato e o Bilu começou a se manifestar com voz. Esse é um contato imediato do 3º grau já. Quarto grau. Né? Então começou um contato imediato do 4º grau. A gente vai à disposição, Bilu. Oi. O Bilu sabe meu nome, meu Deus. A primeira chance que eu perdi. Por quê? A primeira chance eu perdi? O ET deu 7 chances para a humanidade conhecê-lo. Uma chance já foi perdida com outra emissora que veio aqui e não soube aproveitar. E agora, ao que tudo indica, eu não sei, eu posso ser uma dessas 7 chances ou não. Ele só está me usando para dar esse recado das 7 chances. Eu estou à disposição. Ô Bilu, o que eu queria era mostrar para o público do CQC que existe alguma coisa além do que todo mundo está acostumado a ver, porque eu acho que esse tipo de coisa traz esperança pra gente. Todo mundo está acostumado naquela vida, acorda, vai trabalhar, volta para casa e dorme. Eu acho que se eles tiverem um sinal, por menor que seja, de que existe algo além disso no universo, eu acho que isso pode ser uma boa coisa para quem está assistindo a gente, inclusive buscar evoluir conforme você quer. Ô Bilu, de qual planeta você vem? Constelação de Pégasus, tem muitos lá. Constelação de Pégasus. A humanidade não tem ideia das coisas que acontecem lá. E você gosta de brincar de esconde-esconde, né, Bilu? Não, Bilu trabalha a percepção extrasensorial das pessoas que Bilu gosta. Ah, você gostou de mim? Não, isso é muito difícil para a cabeça dos humanos. Pois fazem uma ideia de extraterrestre com tentáculos cabeçudos, feios e malvados. E nós não somos malvados. Acredito. Isso é um paradigma. Acredito.
E ele, quando viveu essas emoções, esse sentido todo assim, fechou a cabeça dele. Porém, a gente conhece a mídia, sabe muito bem que informação verdadeira não pode ser passada, a gente tem que ficar vivendo sobre as mentiras que eles colocam o tempo todo. Claro, não estou generalizando, tem muita coisa boa, mas tem a parte. Bom! Bom! É a parte boa. Senão fica aquela coisa que, né, só tem coisa ruim na mídia, não. Graças a Deus tem a TVCH aí que está abrindo o caminho da nossa consciência.